Olá pessoal, hoje eu vou falar sobre o seguinte tema: o sofrimento está na mente, não naquilo que acontece. Ficou curioso, curiosa? Então aproveite e já curta o vídeo pro YouTube, saber que é importante para você e também vai ser importante para outras pessoas. Já compartilhe com todas aquelas pessoas que você acredita que podem se beneficiar com esse assunto, com esse conteúdo. E lembre-se, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber as notificações e deixe os comentários para eu saber quais são as suas dúvidas, o que é que você está gostando e o que é que pode ser melhorado nos próximos vídeos. Bora lá? O sofrimento está na mente e não naquilo que acontece, e olha as evidências que comprovam isso. Você já viu alguma pessoa que passou por uma situação boa e mesmo assim ela estava sofrendo? Por exemplo, uma pessoa que ganhou uma quantidade de dinheiro, sei lá, um acerto na loteria ou um bônus no trabalho, e a pessoa, ao invés de ficar feliz, parece que ela ficou reclamando, ou porque achou pouco e queria mais, ou porque ela ficou pensando nas consequências daquilo. Por exemplo, um cunhado pedindo empréstimo, pedindo lá um dinheiro emprestado, ou a pessoa ganhou um volume maior e começou a ficar com medo, fala, poxa, agora que eu sou rico, que eu sou rica, o que vai ser da minha vida? O que vai ser da minha segurança? Eu conheço pessoas que fazem viagens maravilhosas e quando estão lá, elas ficam sofrendo ao invés de aproveitar a viagem. Às vezes ficam sofrendo porque pensam, nossa, tal pessoa podia estar aqui e não está. Não estou falando de um sofrimentozinho básico de pensar que uma pessoa poderia estar junto. Estou falando de sofrer de verdade, de não conseguir aproveitar a viagem. A pessoa ficar passando por aquele momento prazeroso, bom, mas a mente ainda está focada no sofrimento. O Dr. Joe Dispenza, ele diz o seguinte: nós viciamos em certos sofrimentos. E quando ele fala que nós nos viciamos em certos sofrimentos, ele quer dizer o seguinte: todo sofrimento, ou melhor, todo sentimento, ele tem uma química. E o corpo vicia naquela química. Sabe quando a pessoa é viciada em café, e quando ela não toma café, ela começa a ter dor de cabeça, passar mal? Ou é viciada em açúcar, e quando fica muito tempo sem consumir, ela tem a crise de abstinência e começa a se sentir mal? Da mesma forma, tem pessoas que são viciadas no medo, na tristeza, na raiva. Tem pessoas que são tão viciadas na raiva que se ela não passa por uma situação problema, ela cria. Ela dá um jeito de criar uma situação problema só para poder satisfazer aquela necessidade de ter raiva ou de entrar numa briga. Você conhece pessoas assim? Ou talvez seja você? Outras pessoas são viciadas na tristeza, então ela passa por uma situação de tristeza e aí tá ok, tá normal. Mas se ela fica um bom tempo sem sentir essa tristeza, ela começa a criar situações para poder sentir de novo, porque o corpo está viciado e isso faz com que a nossa mente alimente muitas vezes o sofrimento, mesmo que estejamos passando por uma situação boa. Mesmo que você tenha sido promovido no emprego ou que tenha encontrado um novo emprego. E existem situações que são opostas, são completamente opostas. Esses dias eu estava vendo um vídeo do Mike Tyson, se não me engano, falando que o melhor momento da vida dele, a melhor fase, foi quando ele ficou preso. Se não me engano, foram 3 anos preso. E ele contando que foi a melhor fase da vida dele, porque ali ele pôde olhar para si, ali ele pôde se encontrar, ali ele pôde ver quem ele era de verdade. Então, uma situação que seria ruim, que seria desafiadora, a mente dele fez ser algo bom, a ponto dele dizer que foi a melhor fase da vida dele, uma das melhores fases da vida dele, o momento que ele mais se encontrou e que ele mais evoluiu. O Eckhart Tolle, que é autor do livro O Poder do Agora e vários outros bons livros, é uma das pessoas que eu digo que me acompanhou nessa caminhada, que eu não fiquei sozinho. Ele conta da fase que ele morou na rua. Foi a fase que ele se abandonou a vida, ele abandonou o emprego, abandonou muitas coisas e acabou morando na rua. Só que ele estava muito bem, ele estava feliz, ele estava se encontrando. O que parecia ser algo ruim não foi. E outra coisa que eu escuto muito, como eu lido com a doença crônica e como eu conheço várias pessoas que lidam com doenças crônicas, é muito comum as pessoas virarem para mim e falarem o seguinte: nossa, eu te admiro tanto porque você passa por uma situação como essa e mesmo assim está sorrindo e mesmo assim está feliz. E eu digo, é muito mais fácil para mim do que para você que é normal. É muito mais fácil para nós que temos uma doença crônica do que para você que é normal, porque para nós começamos a exigir menos da vida. Por exemplo, um bom dia para mim é um dia que eu passo sem muitos sintomas, um dia que eu passo com menos dores. Não é o dia que eu ganho na loteria, nem que eu compro um carro novo. Eu exijo menos da vida, talvez do que você.
E isso me ajuda a ficar bem, a ficar mais feliz. Uma pessoa que passa por um câncer, por exemplo. Eu falo que quem sente o cheiro da morte muda a visão de mundo. Mas você não precisa adoecer para ficar assim. Basta aprender. Você não precisa sentir o cheiro da morte para ficar assim. Pelo contrário, você precisa aprender a evoluir sentindo o prazer pela vida, o cheiro da vida. E uma das coisas que faz todo sentido para isso e que ajuda muito é a gratidão. E o que é a gratidão? É você aprender a agradecer pelas coisas que estão acontecendo agora, pelo que você tem agora, por quem você é agora, o bom humor também, os bons sentimentos também. Tudo isso é importante para você aprender esse processo de pegar a sua mente e fazê-la entender que existem coisas boas todo o tempo. E detalhe, gente, o sofrimento é uma interpretação. Olha essa história que eu acho linda. Essa história está no livro Ressignificando, que é um dos livros principais da PNL. No início do livro, conta-se a seguinte história. Havia um fazendeiro, ele tinha um filho, e um dia esse filho encontrou cavalos selvagens. Como eram cavalos selvagens, não tinham dono, e também não eram domados. Levou os cavalos para a fazenda, e aí os vizinhos vinham e falavam: nossa, que bom, que legal, ele encontrou esses cavalos, ganhou os cavalos. E o pai só falou assim: talvez. Aí o filho foi domar um dos cavalos. Começou a fazer a doma do cavalo, mas o cavalo era selvagem. Logo, o cavalo acabou derrubando o filho dele, que caiu e quebrou a perna. Aí os vizinhos chegaram e falaram: nossa, que triste, ele quebrou a perna, que chato. E o pai disse para eles: talvez. Aí veio uma guerra. Declararam guerra, lá o estado, o país que eles moravam, não sei, declarou guerra. E mandou convocar todos os homens de uma certa idade, e isso incluía a idade do rapaz. Só que ele estava com a perna quebrada. Logo ele foi poupado, não precisou ir para a guerra. Aí os vizinhos chegaram: nossa, que maravilha, seu filho não precisou ir para a guerra. E o que o pai respondeu? Talvez. Isso ajuda a gente a entender que as situações, elas não são boas ou ruins em essência. Toda situação pode conduzir para uma consequência boa ou uma consequência ruim. Depende da sua interpretação dela. Por exemplo, doença é algo bom? Não, gente. Não é bom. Na minha opinião, não é bom. Mas ela trouxe tanto ensinamento, tanto conteúdo. Eu falo que a doença foi uma professora que me ensinou muito. Entretanto, é uma professora que cobrou muito caro. Ela cobra caro. Logo, eu quero terminar esse curso. Eu não quero mais precisar passar por essa aula. Mas a vida ela é tão legal, porque é o seguinte: uma vez que você passou na prova, você não precisa fazer a prova novamente. Você foi lá no Detran, fez a prova de direção, reprovou, vai ter que fazer de novo. Reprovou de novo, vai ter que fazer de novo. Mas passou, não precisa fazer de novo. Você está aprovado. Mas o que eu quero deixar para você de mensagem é o seguinte: o sofrimento não está no que acontece, mas em como você reage ao que acontece. Você pode interpretar algo como muito ruim, ou algo como neutro, ou algo como bom. E eu criei uma crença de que a vida é completamente pedagógica. Logo, se algo aconteceu, é um ajuste, uma lição, um ensinamento que a vida está me dando para que algo melhor venha. Eu sempre acredito que vem algo melhor, mesmo no desafio, mesmo quando a situação incomoda. Eu sempre acredito que algo pode trazer algo bom. Algo que aconteceu pode trazer algo bom, uma consequência positiva. Você acredita nisso também? Ou acredita parcialmente nisso? Comente, deixa a sua opinião, porque a sua opinião ela é meio contraditória. Tem muita gente que não acredita nisso, que não aceita o que eu estou dizendo, e não tem problema. Eu estou apenas apresentando nesse momento a minha opinião, e você pode apresentar a sua. Você pode apresentar a sua opinião para isso. E lembre-se de compartilhar para que outras pessoas também possam ver e refletir sobre isso, porque mais importante do que simplesmente aceitar o que eu falo é refletir. É refletir para você aprender como ir moldando a sua mente, como ir organizando a sua mente para se libertar do sofrimento e começar a ficar bem. Lembrando que o sofrimento está na mente, não naquilo que acontece. Quantas vezes você já viu uma pessoa que foi mandada embora, que foi demitida, e depois disso ela começou a empreender, ela começou a mudar de vida, ela começou a seguir um rumo completamente novo que melhorou completamente a vida dela? Você já deve ter visto isso, ou talvez tenha sido você. Quantas vezes a pessoa passa por algo doloroso, mas ela cresce com aquela dor? Então, toda vez que você passar por qualquer desafio, ao invés de ficar pensando: eu estou sofrendo, tá doendo, tá triste, pense: o que é que isso vai me trazer de bom? Ou o que é que eu posso aprender com isso? Ou
como eu posso usar isso como um degrau para subir, para seguir em frente, para chegar mais alto na minha vida. Sempre incentive a sua mente a ver o lado bom, sempre. Isso não é uma questão de um otimismo exagerado. Eu não quero que você seja exagerado em nada. Todo exagero faz mal. Mas eu quero que você incentive para que pelo menos a maior parte do seu foco esteja nas coisas boas. A maior parte da sua atenção esteja nos benefícios das coisas pelas quais você passa, das coisas boas. Existem muitas pessoas que eu escuto que eu não concordo. Não concordo com a maioria das coisas que elas falam, mas eu sempre escuto e me pergunto o que eu posso aprender. E muitas vezes eu estou aprendendo o que eu não quero concordar. Eu aprendo a falar, isso aqui não combina comigo, isso aqui eu não vou seguir. Muitas vezes é o que acontece. Então, mesmo no que eu escuto, e no que eu vivo, e no que eu passo, existe algo bom, existe uma oportunidade de crescimento. Se a sua mente está treinada para ver apenas o sofrimento, ela precisa ser reprogramada, ser retreinada. E para isso você precisa aprender técnicas. Ou você precisa procurar um terapeuta, um psicólogo, às vezes até um psiquiatra para fazer algum ajuste na química do seu corpo. Mas você precisa de técnicas. Você precisa aprender. É por isso que eu falo da PNL e de outras áreas, porque elas são áreas ricas em técnicas. E é por isso que eu venho aqui trazer para você cada vez mais técnicas. E aguarde, vai ter muito mais para você. De onde veio isso, vai ter muito mais. Por enquanto eu estou trazendo algumas pequenas técnicas. Hoje, para você, comece a incentivar a mente a ver as coisas boas, a ver o lado bom. Diga, eu escolho ver o lado bom, eu escolho ver as coisas boas. E comece a permitir que você encontre, veja e, acima de tudo, viva essas coisas boas na sua vida. E lembre-se, nenhuma situação é ruim em essência. Tudo na vida tem e pode ter uma lição, uma consequência positiva, um lado bom. Gostou? Curta, compartilhe, se inscreva e aguarde que no próximo vídeo nós vamos complementar falando sobre algo magnífico. Eu vou falar para você sobre como eliminar sentimentos ruins. Bora lá? Muito obrigado.